Abra a palavra do Senhor em João. Nós vamos lá para o capítulo 5. Enquanto você abre, eu vou pôr uma água aqui. Amém? Tem caneta do lado da fichinha. E vou tirar a minha renite. Então fica procurando aí a Bíblia, não fica olhando para mim, tá bom? Muito bem, irmãos. A Isabel está ali, né? A Isabel passou uma luta. Perdeu a irmã, né? Nós oramos por vocês, Isabel. Oramos bastante. Oramos como igreja. Oramos como família de Deus. Mas o Senhor é rei sobre tudo, não é verdade? É Deus sobre a vida e sobre a morte. Mas que Deus ministre aí e acalme o seu coração, né? Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando sobre uma igreja para a nova geração. Nós vivemos um tempo bem difícil, talvez um dos tempos mais difíceis de se viver. A gente pensa talvez que um tempo de guerra seja um tempo difícil, mas a guerra é visível, os barulhos são ouvidos, as mortes são constatadas. Mas o tempo que nós vivemos é um tempo onde as coisas estão acontecendo na alma das pessoas, inclusive nas nossas. Só você e Deus sabem os confrontos que você tem aí dentro. E olha que você está aqui na igreja, você conhece a palavra de Deus, você tem o consolo do Espírito de Deus. Mas a batalha que está ali dentro acontecendo é muito grande. E nós temos falado sobre uma igreja para a nova geração, e essa igreja para a nova geração sou eu e você. E se o Senhor não apertar os parafusos da nossa alma, se Ele não lubrificar as engrenagens do nosso coração, se Ele não endireitar a nossa vida, nós vamos andar como um carro velho na estrada, dizendo que nós amamos a Deus. Trazer a igreja para uma nova geração, nós precisamos ser um povo que realmente é rendido, é entregue nas mãos do Senhor. Uma coisa é nós termos vontade, outra coisa é nós sermos aquilo que nós temos vontade. Nós temos vontade de tantas coisas boas, não é verdade? Mas estão tão longe de serem práticas na nossa vida, de serem reais. Parece que a gente vive da ilusão de ser e não por aquilo que somos. E a vontade é importante porque diz a palavra de Deus que é Deus que opera o querer e também o realizar. Mas às vezes a distância entre o querer e o realizar parece que nunca chega. Que a gente não consegue ser aquilo que Deus quer. Parece que a gente não consegue ser aquilo que o Senhor quer da nossa vida. Parece que a gente não consegue ser bom pai, bom marido, bom homem, boa mulher, bom filho, um jovem de Deus. Ai, que luta ser um jovem de Deus. Nesse mundo é uma batalha. Como é difícil hoje até ser criança, mas a criança não é responsável por si, e as crianças estão equivocadas sobre ser de fato uma criança, porque os pais não sabem ser pais e instruí-los. O mundo vive um caos, e a gente está falando sobre a história da fé na igreja, sobre uma fé genuína. Nós estamos aprendendo que fé em Cristo não tem ajeitamento. Amém? Não dá para ter uma fé ajeitada. Não dá para a gente fazer ajeitamentos. A gente quer parecer que é. Mas não dá, a gente tem que dizer com o Senhor, eu quero, eu não quero.
Não dá para viver uma fé com ajeitamentos. O Senhor quer uma fé genuína. Ele quer algo real, verdadeiro, na minha alma e na sua. E aí é que entra o poder da fé. Quando a gente crê no poder de Deus, na palavra de Deus, no que o Senhor orienta, a gente abre um campo de fé. Nós já pregamos sobre isso. E quando na nossa alma um espaço de fé, quem vem? Deus vem. Ele tem um espaço para agir. Então começa a acontecer milagres, começa a acontecer transformações. Mas o Senhor precisa do campo da fé. A gente precisa abandonar mais a razão e a emoção e deixar um campo de fé. Porque se você andar por razão e emoção, não há espaço para a fé. E Deus não pode agir. Mas o Senhor quer transformar a nossa vida. Ele quer que você seja a igreja para a nova geração, o pai para a tua geração, o avô para a tua descendência. É isso que o Senhor quer. E quando a gente olha para o mundo, a gente fica impressionado, né? Porque é um caos total, mas também a gente se assusta. Parece que as igrejas estão paralisadas. Nós estamos paralisados. Por mais que a gente se move, você não tem a sensação de aquilo que você move em relação ao mundo, parece que não adianta nada, parece que é tão pequeno. Mas há tantas igrejas paralisadas. O Enéas pregou esses dias sobre nunca desanimar, né? Ele citou o cantor de reggae, o Bob Marley, né? Ele levou um tiro e foi fazer o show, e ele disse no show, o que ele disse? Lembra ainda, né? O que ele disse? Isso, se as pessoas más não tiram um dia de folga, por que eu vou tirar? Ele foi cantar baleado mesmo, né? Ele foi cantar assim. Agora tem uma outra expressão que diz o seguinte: o que me assusta não é a capacidade dos maus, mas é o silêncio dos bons em meio à maldade. O que me assusta não é a violência dos homens maus, mas a paralisia dos bons. Eu não estou falando isso para deixar você chateado, nem triste, nem acabar com a sua vida espiritual. Deus me livre disso. Eu estou falando isso porque a gente precisa entender o que Deus quer de nós. Eu quero dizer para você com toda certeza, e a frase especial e importante dessa palavra é essa aqui: Deus precisa de homens que vão além das suas necessidades. Deus precisa de homens que vão além das suas necessidades. Se nós olharmos para a nossa vida, toda ela é baseada em necessidades. E quando nós alcançamos, nós paramos de fazer. Paramos. A gente fica satisfeito. Mas quando se trata de Deus, quando se trata de uma igreja, quando se trata de andar num bom caminho, quando se trata de almas, de vida, nós precisamos ir além das nossas necessidades. Deus precisa de homens que vão além das suas necessidades. Porque até para procurar a Deus, às vezes a gente vem por causa das nossas necessidades. Tendo elas supridas, muitas pessoas vão embora da igreja. Tendo elas supridas, nós nos acomodamos. Quando não vamos embora, nos acomodamos no banco. Ficamos ali. O que paralisa o povo de Deus? E nós vamos aprender no texto de João, capítulo 5, do verso 1 até o verso 14.
a respeito de paralisia, de enfermidade. E eu quero colocar para os irmãos, o primeiro versículo que eu quero ler é o versículo 1 do capítulo 5. Vai contar a história de Jesus indo para Jerusalém, e ele vai numa festa. Mas antes de chegar na festa, ele muda o caminho. E ele vai para outro lugar chamado Tanque de Betesda. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite. Verso 1. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Queridos, Jesus aqui é o ano de popularidade. Jesus é pop aqui. Todo mundo quer ir onde está Jesus. Jesus está lá, o povo vai. Jesus está lá, o povo vai. Todo mundo amava Jesus. Ele já tinha transformado água em vinho no casamento de Canaã. Ele já tinha curado o filho de um oficial do rei. Já tinha curado. Jesus já tinha expulsado demônios. Jesus já tinha curado um leproso. Uau! Jesus já tinha curado até a sogra de Pedro, né? Porque Jesus amava as sogras, né? Então ele amava as sogras, ele curou a sogra de Pedro. Ele tinha feito tantos milagres, e agora começa o nosso texto dizendo: algum tempo mais tarde Jesus subiu a Jerusalém. Ele vai na festa em Jerusalém. Provavelmente em Jerusalém estava ocorrendo uma das 3 festas que eu vou citar para você. Ou a festa da Páscoa, que era a saída do povo do Egito, liberto da escravidão. Ou era a festa dos tabernáculos, o Sukkot, que era a festa onde o povo morava em barraca durante uma semana, para lembrar o tempo no deserto e o cuidado de Deus sobre a sua vida. Festa, mas é lembrança boa, é coisa boa, né? Não tivemos a festa ontem? Coisa boa, festa é coisa boa, né? Então, era uma dessas festas que estavam acontecendo ali em Jerusalém. Jesus vai lá. Ele está indo olhar essas festas. E é o povo de Deus que está fazendo a festa. Mas quando ele está indo lá, ele muda a trajetória. Eu quero que você leia um versículo comigo, do capítulo 5, versículo 19. Uma expressão de Jesus. Ali é Jesus falando. Jesus está respondendo a alguém. Ele diz: em verdade vos digo que o filho por si só não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o pai fazendo. Porque tudo que o pai faz, o filho faz igualmente. Jesus está dizendo: o filho faz só o que vê o pai fazendo. Então essa narrativa que eu vou fazer para você agora não tinha acontecido ainda na prática, mas no coração de Jesus. Ele já sabia o que Deus estava fazendo. Ele está indo para a festa, mas ele vê que Deus, o Pai, chama ele e diz: você não vai lá para a festa. O meu povo está celebrando a Páscoa, está celebrando a festa dos tabernáculos, ou a do Pentecostes, que era a festa da colheita do trigo. Imagine, trigo em abundância, comida à vontade. Vamos fazer festa. Era uma dessas 3 festas. Mas o Espírito de Deus diz para ele: não vai lá na festa do meu povo. E Jesus então ele muda a rota. Veja o que diz o verso 2, nós vamos ler até o 4. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas.
Verso 4: um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque depois do movimento da água sarava de qualquer doença que tivesse. Jesus está indo para a festa, para a igreja da festa, porque era o povo de Deus, não era gente que não teme a Deus, a igreja da festa. Mas na ida para a igreja da festa, o pai manda ele ir para outro grupo de pessoas, para a igreja do tanque de Betesda, a igreja dos enfermos, a igreja dos cegos, a igreja dos coxos. E Jesus desce para o tanque de Betesda. E quando Jesus desce do tanque de Betesda, ele desce lá porque no tanque de Betesda tem um homem, tem um coração que quer sair de lá. Jesus está indo para a festa, mas ele muda a rota e ele vai para o tanque de Betesda, para o lugar dos enfermos, porque lá tem um homem, tanque de Betesda está lotado de enfermos, diz que é uma multidão de enfermos, mas tem um homem, tem um coração que quer sair do tanque de Betesda, que quer sair da sua enfermidade. Tem um homem que tem um objetivo no seu coração. E Jesus então muda a sua rota. E aqui nós vemos, queridos, espiritualmente falando, duas igrejas. Porque o tanque de Betesda é feito do povo de Deus, mas a festa de Jerusalém é feita também do próprio povo de Deus. Então são dois povos. E quando você olha para esses dois grupos, para essas duas multidões, são duas igrejas. Se você olhar hoje na sociedade, tem a igreja da festa, tem a igreja que só quer festa. Vamos comemorar, comprei um carro, aleluia, glória a Deus, comprei uma casa, aleluia, glória a Deus, pastor, eu quero aumentar minha empresa, vamos fazer campanha, vamos lá, festa, celebrar as conquistas terrenas, seja ela livramento, seja ela coisas materiais. A igreja da festa são os cristãos, os crentes paralisados pela festa. Tem crente paralisado por festa na igreja, amados. Não move uma palha em favor de ninguém, por causa das festas. É festa, é festa, é festa disso, é festa daquilo, é festa de casais, é festa de criança, festa. Festa é bom, amados. Mas quando a festa paralisa, quando a festa impede você de ir além, quando a festa se torna a tua necessidade e você não vai além da necessidade, você para na festa, fica na festa. Jesus não foi nesse grupo, nessa igreja. Jesus desce e ele vai para o tanque, a comunidade de Betesda. A comunidade que diz no nosso texto aqui que era formada por enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Gente doente, gente cega que não enxergava direito, gente coxa que não andava direito, gente paralítica que por alguma razão não conseguia se mover. As duas comunidades buscavam bênção. A comunidade da festa celebra a bênção e a comunidade dos enfermos busca a bênção. Eram esses dois grupos, um paralisado pelas enfermidades e o outro paralisado pelas festas. Quantas vezes a gente vai na igreja só para buscar bênção, né? Não estou dizendo que é errado, eu só estou querendo mostrar que a gente tem que ir além da nossa necessidade, além da festa, além da enfermidade. A gente quer a cura, a gente quer o nosso bem, está tudo certo, você precisa buscar isso, mas a gente precisa ir além disso. Jesus sabia que tinha um homem que queria ir além, que ele queria ir além da sua enfermidade.
Ele queria ir além da cura para a sua vida. Então Jesus precisa ir lá. Jesus precisa não ir na festa e ir na comunidade Betesda. Jesus precisa passar por Betesda. E é isso que nós lemos no verso 5. E se você olhar o verso 5, diz que em Betesda, onde Jesus entrou, naquela parte embaixo onde havia um tanque com água, nós já lemos, estava ali um homem inválido, havia 38 anos. 38 anos, um homem paralítico. Não diz qual era a paralisia. Era algo que impedia o seu movimento. Havia acontecido nele algo que o impedia de andar. Ele não conseguia se movimentar. Betesda, queridos, é um lugar acumulado de paralisados, faltantes, impedidos e invalidados. Homens que precisam da bênção, mulheres que precisam da bênção. E é isso que diz no verso 3: neste lugar jazia grande multidão de enfermos, muitas pessoas. Mas Betesda também é um lugar de equívocos. Senhor pastor, você achou algo ruim em Betesda além da doença? Achei. Betesda é um lugar de equívoco, de engano. Se você olhar o verso 3, a segunda parte, diz que aqueles homens estavam lá esperando o movimento das águas. Havia uma história contada que de vez em quando descia um anjo. E quando esse anjo, de vez em quando, no tempo que ele queria, vinha e movia as águas. Quem tocasse primeiro a água era o quê? Curado. Então você imagina o caos quando aquela água se movia. Imagina, o meme está aí? Onde é que está o meme? Não está aí. Mas se o meme estivesse lá, ele levava uma pedrinha no bolso e jogava na água para fazer ondinha. Só para ver a turma tentar descer. O meme ia fazer isso. O meme é ligeiro. Jesus tem que trabalhar isso na vida dele. O bicho é malandro, né? Ou o Lucas ia fazer. O João, não. Esses guri aí são ligeiros, né? Então é o seguinte: aquele que descesse primeiro nas águas era curado. Então imagina o que acontecia, né? Imagine o coxo tentando descer, né? Imagina o paralítico, só as mãos, tentando chegar, e os caras se cutucando. Quem chegar primeiro? É quem chegar primeiro. Queridos, não é assim na igreja às vezes? Eu quero a minha bênção. Outro que se dane. Irmãos, nós temos uma lista de oração aqui. Você ora pela tua. E olha, se você estiver conhecer alguém, você talvez vai orar pelo outro, né? Irmãos, vamos orar essa semana pela irmã Lu, que está no hospital? Não conheço, não vou orar. Vamos orar pela irmã Lu, pela fulano, pelo fulano. Isso aí é coisa pequena. Meu problema é maior, vou orar por mim. Eu quero a bênção para mim. Por isso o tanque de Betesda era um lugar de confusão, e não pela enfermidade, pelo coxo, nem pelo paralítico, porque havia uma intriga, havia uma confusão, havia uma briga. Todos esperavam o movimento da água. Para quem? Movimentou a água, pode ir, paralítico. Eu vou na próxima. Que bênção ontem na janta, né? Irmãos, não vai ter número nas mesas, não vai ter nada disso. O que vai acontecer é o seguinte: respeito. Quem é mais velha, criança, fora a família do noivo, vão ser antes. Depois você espere, não deixe acumular filas. Vai educadamente. E não foi uma bênção, irmãos? Funciona porque o povo de Deus aprende a amar e deixar os outros irem na sua frente. Mas não era o caso da igreja de Betesda. Os caras eram tudo cheio de defeito, cegos. Mas o ceguinho saía cego mesmo. Vou pro tanque, né? Ia pelo cheiro. Aonde que tá as águas?
E ele achava as águas, tentava achar, mas chegava lá, o anjo já foi embora, a água parou de mexer, o outro já foi curado, perdia a bênção, né? Então, Betesda era um lugar de equívocos, onde as pessoas esperavam os milagres para a sua vida. Elas só queriam suprir as suas necessidades. O coxo pensava, eu quero parar de ser coxo, o resto que se dane. O outro pensava, não, eu quero ver, eu vou chegar na frente, eu quero ver. Os outros, não sei, eu preciso da minha bênção. Betesda era um lugar de egoísmo. Agora veja a tristeza de Betesda. Diz o verso 4 que o anjo descia de certo tempo, ninguém sabia quando, e ele agitava a água. Agora veja o egoísmo reinando aqui. O primeiro que entrasse no tanque, primeiro, esse anjo não é de Deus, gente. Você acha que Deus vai criar uma confusão dessa? Não vai dizer as coisas como são. O anjo aparece quando ele quer, no tempo que ele quiser. Ele mexe as águas. E alguém chegar primeiro, alguém fez uma cartilha, receita de quando o anjo move as águas. Então aquele povo enfermo descia desesperado, né? Então o primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, entrasse antes, não valeu. E ainda balançou a água, agora nós não sabemos quem que vai ser curado, nem se foi o anjo. Imagina a confusão, né? Então ele chega lá e diz, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Essa era a notícia. A gente não lê na Bíblia que alguém foi sarado nesse tanque, ou que foi curado. Mas essa era a história. Então ali estava toda aquela multidão, né, tentando chegar primeiro. Então eles disputavam. Qualquer lugar onde há disputa de bênção não é um lugar abençoado. Qualquer lugar onde você quer a tua bênção e não quer a bênção do outro, porque você é egoísta e quer você primeiro, não é abençoado. Jesus se entrou na comunidade, na igreja de Betesda, e é isso que ele viu lá. Jesus precisa passar no nosso meio também, porque ele também vai encontrar no nosso meio gente paralisada, gente cega, que não enxerga espiritualmente. Todos nós, de alguma forma, sofremos de algum mal, não físico, mas espiritual. Coxos, gente que manqueja na fé, não consegue se firmar, manquejando. Jesus passou em Betesda, e Ele quer passar também na nossa vida, porque entre os enfermos da comunidade Betesda, do nosso tempo, do nosso dia de hoje, talvez nós queiramos um movimento das águas para receber uma cura, uma libertação, e a gente não está nem sabendo dos outros, a gente quer saber de receber a nossa bênção. Mas Jesus, ele entrou ali em Betesda, ele desceu, e Jesus precisava encontrar uma pessoa. Nunca te chamou a atenção que Jesus entrava nas cidades e curava todo mundo? Você já leu isso na Bíblia? Jesus ia numa cidade e curava todo mundo. Ele ia em outro lugar e curava todo mundo. Ia em outro lugar e curava. Ia no outro, curava. Morreu alguém, ressuscita. Está leproso, tira a lepra. E Jesus ia operando. Está endemoniado, expulsava o demônio. Então ele ia um por um libertando, mas também quando ele chegava no lugar, ele curava todo mundo. Mas quando ele entrou em Betesda, ele foi num homem só. Num homem. E sabe por que ele foi num homem só? Porque aquele homem estava há 38 anos ali, e ele queria a cura da sua vida para ir além da cura. Ele não queria aprender a andar para andar. Ele não queria que o bem e a bênção do Senhor viesse para ele mesmo.
Ele queria que a bênção viesse por algo mais. E Jesus percebia e sabia disso no coração desse homem. Por isso, quando ele está indo para a igreja da festa, ele muda a rota e ele vai para a igreja de Betesda e ele procura um homem. E ele vai lá naquele homem, 38 anos, verso 5, 38 anos, enfermo. Estava ali um homem inválido, sem validade, não servia para nada, inútil, há 38 anos. Mas ele para naquele homem. Ele precisa encontrar aquele paralítico que deseja andar além das suas necessidades. É aquele homem. E ele para naquele homem. Versos 5 ao 7. O 5 nós lemos, vamos ler o 6 e o 7. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, olha, Jesus tinha consciência, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, e enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Vocês estão vendo o egoísmo aqui? Não tenho ninguém que me põe lá. Vai na igreja, meu irmão. Você está longe da igreja, está desviado, não tem ninguém que me leve. Não tenho carona. Meu irmão, você está doente, você precisa ir consultar. Eu preciso de alguém que me leve. Quantas vezes nós ligamos e nós mesmos vamos levar pessoas para consultar ou para ir no hospital? Graças a Deus, aqui na igreja, Deus tem levantado pessoas que estão ajudando e servindo, e eu louvo a Deus pelo coração que grande parte desse povo já tem. Eu louvo a Deus. Mas o problema desse homem, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Eu não tenho ninguém. Enquanto eu estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Jesus chega nele, que Jesus vai curá-lo, vai tirar ele da paralisia. Jesus vai fazer ele andar, porque aquele é um homem que depois que andar vai testemunhar, vai além da sua cura. Ele não vai receber a cura e ficar para si e aproveitar para viver de forma egoísta o seu milagre. Ele vai receber a cura e ele vai andar e ele vai testemunhar do poder de Deus. Ele vai ser um instrumento de Deus. E sabe aonde, amados? Lá no povo da festa. Porque depois que ele for curado, ele pode sair da comunidade de Betesda e pode ir lá para a festa e dizer: aconteceu um milagre comigo, quem é você? Não te conheço. Eu era da comunidade dos enfermos lá, dos paralisados. Agora eu vim visitar a comunidade da festa. E eu quero testemunhar aqui que vocês estão só fazendo festa e são tão paralíticos quanto eu, porque eu não tinha pernas. E Jesus me deu pernas e agora eu estou andando. E eu estou indo além, porque eu quero falar do amor de Deus. Mas e vocês que estão na festa e são paralíticos porque ficam paralisados só na festa, só na bênção de vocês, só na riqueza, só no que vocês querem? Queridos, se você fosse Jesus, talvez você chegasse naquele tanque e dissesse: bom, eu tenho um poder, vou curar todo mundo. Mas Jesus não curou todo mundo. Ele só curou um homem. Ele só curou aquele homem que não ficava se cutucando, que não ficava brigando com os outros, surrupiando o lugar. Ele curou aquele homem que não tinha uma fé egoísta, que não tinha o desejo apenas de alcançar a sua cura. E pronto. Ele curou aquele homem, porque aquele homem ia se tornar um instrumento de Deus na propagação
do poder de Deus na sua vida. O que aqueles homens fariam se fossem todos curados, se fossem desparalisados, supridos, condicionados ou validados? A maioria deles ia continuar a sua vida mesquinha e talvez a maioria deles ia mudar para a igreja da festa. Vamos celebrar a bênção. Betesda é um lugar de homens faltantes, de homens que deixam de fazer, que deixam de cumprir e deixam de comparecer. Somos nós. Nós, por causa da busca apenas da bênção para nós deixamos de fazer o que precisa de cumprir e de comparecer na necessidade dos outros. Betesda é um lugar de egoísmo. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. É o seguinte, é cada um por si. Eu quero a minha bênção e você busca a tua. E cada um se vira sozinho. Era assim em Betesda, apesar de toda a enfermidade. Jesus é o validador, o condicionador, o supridor de homens que querem testemunhar. E aqui eu quero que você entenda uma verdade, meu amado. Qualquer milagre de Deus na sua vida precisa vir acompanhado de um propósito no seu coração, de usar o milagre de Deus para a glória de Deus, para testemunhar de Deus, para ser um testemunho vivo e falar do amor de Deus, para que você possa receber a bênção de Deus e ir além da sua necessidade. O Senhor me supriu, mas Ele me supriu por quê? Porque Ele quer que você seja um instrumento da glória de Deus na vida de outras pessoas. É por isso que Jesus entrou em Betesda, para achar um paralisado, um que tinha um coração para ir além das suas necessidades. Ele queria ser curado, para ser um homem de Deus e ser usado por Deus na sua vida. Eu quero colocar um vídeo agora para vocês olharem. Eu espero que não tem crianças pequenas, né? Bem pequenininhas. Não, o homem está dormindo. Tiago, um vídeo é curtinho, só para vocês olharem esse homem. Esse é um homem paralisado. O que torna uma pessoa extraordinária? Suas habilidades, seu talento ou simplesmente seu sorriso? Quando nossa equipe encontrou pela primeira vez com Nick Ford, entendemos que era alguém extraordinário. Quando ele começou a contar sua fascinante história, testemunhamos em primeira mão como Deus estava usando um homem sem braços e sem pernas para ser as mãos e os pés de Deus. Esse homem se chama Nick. Ele anda pelo mundo testemunhando. Alguns de vocês já viram o vídeo, né? Eu choro quando eu vejo esse homem. Ele é um paralisado que não fica no tanque do Betesda. E ele não ganhou o milagre das mãos e das pernas, mas ele anda pelo mundo testemunhando o amor de Deus. Ele anda pelo mundo falando do quanto Deus é maravilhoso. Ele anda pelo mundo contando a história da sua alma, do seu resgate. Um homem feliz não porque tem pernas e braços, mas porque ele tem o amor de Deus na sua alma, no seu coração. E ele não é membro da comunidade de Betesda. E ele também não é membro da comunidade da festa. Porque ele foi além. Deus precisava dele
E ele nasceu assim, eu vi as fotos dele pequenininho. E os pais amaram e ministraram o poder de Deus na sua vida. E ele é um homem extremamente feliz. Você morre de rir ouvindo ele contar a história. Se você vê o rosto dele, você diz: bom, esse homem deve ser um homem milionário, deve ter todas as condições do mundo. Você olhar um homem desse fazer exercício, piroleta, brincar com os defeitos. Porque um homem desse é um homem que o coração dele queria sair de Betesda, queria sair da sua paralisia, e ele saiu pelo poder do Espírito de Deus. Jesus passou por ele e disse: Nick, levanta e anda, sem dar perna e sem dar braços. Agora estou eu e você. E eu não quero ser membro da comunidade de Betesda, onde a fé é egoísta e eu quero a bênção antes dos outros. Eu não quero ser membro da comunidade da festa, onde a gente celebra as bênçãos de Deus, mas não move os olhos para ninguém além da nossa própria necessidade. Eu quero ser membro da igreja de Jesus Cristo, de uma igreja que não é paralisada, de uma igreja viva, de um povo que olha além de si mesmo, que vai além das suas necessidades, e quando for suprido de cura, de bênção ou de qualquer coisa, põe isso a serviço do Senhor. Jesus busca um paralisado que queira andar para testemunhar. Ele encontrou o Nick. O Nick não tem perna, não tem braço. Eu e você temos. Mas talvez estejamos paralisados na nossa alma, imobilizados no nosso coração. Mas o Senhor Jesus, Ele quer passar por aqui. Nós cantamos: existe um rio, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Mas essa sede não pode ser egoísta. Lava o meu interior. Não pode ser só para você ficar limpinho e fazer festa. Queridos, Jesus precisa encontrar um homem que queira vencer a própria paralisia, mas também a paralisia imposta pela vida. Sabe o que aconteceu quando Jesus pegou aquele homem e curou? Veja do verso 10 em diante. No verso 8, Jesus diz para ele: levanta-te, toma a tua esteira, o teu leito e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, era dia de descanso no Senhor. Era o dia que aquele homem descansou no Senhor. A força de Deus, o poder de Jesus, 3 palavras. E eu quero pegar as duas mais fortes: levanta, anda. 2 raios do poder de Deus. E as pernas dele ganham músculos e ele se põe de pé. E esse homem levanta e anda. E era dia de sábado, era dia de descanso no Senhor. E ele recebe a bênção por descansar no Senhor, bem no dia de sábado. Então os judeus disseram ao homem, verso 10, que tinha sido curado: é sábado e a lei não permite que carregue a tua cama. Cara, você não pode fazer isso. Isso. Nós precisamos vencer a paralisia imposta por nós mesmos. E nós precisamos vencer a paralisia imposta pelos outros, para irmos além do que suprir as nossas necessidades. Jesus disse para aquele homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. Verso 8. Mas os outros dizem para aquele homem: deita-te, paralisa-te e não te mova.
Não pode no sábado. Você devia ter ficado lá paralítico. Não pode. É por causa de Deus. É por causa de Deus que eu não me movo. É por causa de Deus que eu estou paralítico aqui na igreja. É por causa de Deus que eu estou imobilizado. O conselho de Jesus, verso 14, eu vou encerrar, tá bom, amados? Esse verso 14 você precisa sublinhar aí na tua Bíblia e ficar meditando essa semana, porque Deus quer falar com você. Eu não faço essa mensagem porque eu quero falar com você. Eu vou orar e perguntar, Senhor, qual é a palavra para o teu povo que vai estar no domingo na igreja, precisando ouvir a tua voz? É a palavra do Senhor. E eu fui impactado. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de fazer tão pouco. Verso 14, o conselho de Jesus para aquele paralítico que agora estava caminhando, estava se movendo, estava indo para todo que é lado. Jesus, naquela hora que curou, Jesus saiu dali e o paralítico não viu Jesus. Mas depois, quando ele está andando por lá, Jesus vem perto dele e diz: puxa, que 10, né? Tudo certo, né? Sim, tudo certo. E Jesus dá um conselho para ele. Mais tarde, Jesus, verso 14, o encontrou no templo. Olha onde foi? Aonde está o paralítico? Lá na festa. Já foi lá para outra igreja, né? Vou lá, vou comemorar, né? Vamos lá. Deixei lá os da fé egoísta que ficam se cutucando, os coxos, os cegos, os paralíticos. Aqueles lá. Já está curado. Vou lá para a festa. Vou comemorar minha bênção. Aí Jesus encontra ele. Jesus diz o seguinte: olhe para você. Jesus diz: olhe para você. Agora você já está curado. Você não é mais um paralítico. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe o que Jesus está dizendo para o paralítico? Lembra o teu coração quando você estava lá paralisado, 38 anos? Sim. Lembra o que você pensava e o pai ouvia? Lembra? Eu fui lá por causa do teu coração, que o meu pai disse que viu você lá e me mandou lá. E eu fui lá. Eu te curei. Eu disse: levanta e anda. Você está vendo? Olha para você agora. E ele olhou, ele disse: não, estou funcionando. As coxas aqui estão cheias de músculo já, está tudo beleza. Eu disse: então, não peques mais. Não erre mais. Por quê? Para que não te suceda coisa pior. Se você recebeu a cura física, agora cumpra o propósito do teu coração. Não se torne um paralítico na tua alma. É isso que Jesus está dizendo para ele. Agora que você supriu a tua necessidade, você saiu de Betesda e já veio para o culto da festa da bênção. Não fique aqui. Vá além da bênção. Vá além disso, porque o Pai, o Deus que te cura, que te levanta, que te restabelece, precisa de homens que vão além das suas necessidades físicas. Não se torne um paralítico agora espiritual, para que não suceda coisa pior. Qual é a pior coisa para alguém que se torna um paralítico espiritual? A condenação eterna. É isso que Jesus está falando para esse homem. Que você já leu tantas vezes, e leu e releu, e tem autores que dizem: será que ele pecou antes disso? Será que ele sofreu um acidente? Será? Nada disso. Receber a bênção de Deus é para cumprir o propósito de Deus, não o nosso. Olha para você. Agora você já está curado. Não peques mais.
para que não te suceda coisa pior. Jesus quer encontrar em mim, em você, um homem, uma mulher que não paralisa por causa de nenhuma situação. O Nick não paralisou por causa da enfermidade física. O Senhor quer encontrar em mim, em você, alguém que não se paralisa diante da oposição, dos obstáculos. Não se paralise, nem pela festa da bênção, nem pela busca da bênção. Para eu poder orar com você, eu quero que você vá para o verso 2. Do capítulo 5. Ora, existe em Jerusalém, próximo, o quê? A porta das ovelhas, um tanque chamado Betesda. Do lado do tanque de Betesda tem uma porta para as ovelhas. Sabe onde vai dar essa porta? Ali naquela porta eram colocadas as ovelhas que eram lavadas no tanque de Betesda, porque o tanque era dividido no meio. Para um lado tinham coxos, cegos, enfermos, paralíticos. Para o outro lado estavam as ovelhas. Sabe quem eram essas ovelhas? As ovelhas que eles lavavam no tanque de Betesda, porque tanque de Betesda, Betesda significa casa de misericórdia. O lugar onde Deus te dá uma oportunidade. E ali aquelas ovelhas eram lavadas, sabe para quê? Para o sacrifício. As ovelhas eram lavadas e elas eram conduzidas por um corredor para ser oferecida no altar a sua vida. Eu quero dizer para você o seguinte: saindo da festa da Páscoa ou do tabernáculo, ou da comunidade de Betesda, espiritualmente existe um lugar para mim e para você. A porta das ovelhas. A porta das ovelhas, aonde ali se oferece, a ovelha se oferece, a ovelha do Senhor se oferece como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Eu quero convidar a equipe de louvor a vir à frente. Eu quero dizer para você que Deus está fazendo uma obra muito grande nessa igreja aqui. Eu tenho orado ao Senhor e eu não estou me importando com o que está acontecendo, porque está havendo muitas lutas aqui na igreja, espirituais. Tem gente querendo sair da igreja, tem gente dizendo: eu vou sair, pastor. E eu estou com paz no meu coração, porque o Senhor me diz, eu digo: Senhor, tem pessoas que querem sair, e Ele diz: mas você está contando as que estão chegando? Eu disse: eu estou, Senhor, mas eu não queria que saísse nenhuma. E Ele diz o seguinte: sou eu que estou purificando o coração desse rebanho. Amém. Sou eu que estou passando em Betesda e estou escolhendo os homens que têm um coração para ir além das suas necessidades, porque eu sei o teu coração. Eu quero abençoar essa igreja com homens que vão além das suas necessidades. Eu quero abençoar essa igreja com ovelhas de verdade, com homens e mulheres que não são egoístas, com homens e mulheres que amam o Senhor e a sua palavra. É por isso que eu quero convidar você a ficar de pé. Eu não sei o que o Senhor está falando com o teu coração, o que você ouviu da voz de Deus. Eu só sei que aquele homem era inválido há 38 anos. Jesus, se Ele passa por mim e por você, e a pergunta dele é a seguinte: tu queres ser curado? Tu queres ser curado da tua alma paralisada? Talvez a tua resposta seja: me falta um anjo, me falta amigos para me levar, me falta força para eu ir até o tanque. Ele quer mandar 2 raios do seu poder na tua alma. Levanta-te e anda. E Ele nem pergunta se você tem pé. Ele nem pergunta se o teu problema é sério, grande ou não. Mas Ele te diz: levanta e anda. Como Ele falou para o Nick. E o Nick levantou e andou. Levanta-te e anda. Não deixe ninguém te
pastor enlouqueceu. Não é bem assim. Não deixe ninguém te impedir. Enquanto nós vamos cantando, eu quero convidar que você venha à frente, eu quero orar com você. Eu quero orar mesmo. Aquilo que Deus pôs no teu coração, eu quero orar com você, para você se assumir, porque o Senhor tem muita bênção para a sua vida. Que você seja aquela pessoa que o Senhor entrou em Bethesda para curar, por causa do propósito dele. Então, enquanto nós cantamos, se você quer vir à frente numa atitude de quem levanta e anda, você vem, eu quero orar com você.